Olá, tudo bem, pessoal? Muito bem-vindos para nossa conversinha de quinta-feira. Eu e o Hugo até morremos de rir agora que a gente estava tão desconectado da vida, assim, estava vendo um filme. Ele, Camila, sua palestra! Mas foi só uma desconexão momentânea, porque eu fico sempre esperando a quinta-feira para conversar com vocês. Como o tema é TVP e obsessão, né? A gente sabe que eles mexem com a gente mesmo, né? Pra gente se desconectar, se desviar do caminho. Bom, vou falar um pouco mais além do que eu já falei semana passada, né, que o tema rendeu, né, teve até perguntas que eu fiquei sem responder semana passada, e vocês fiquem à vontade para perguntar, tanto pelo Face quanto aqui no Ustream, né, e a gente vai conversando, tá? Chamem os amigos e vamos lá. Bom, existem algumas questões sobre obsessão, né, sobre terapia de vidas passadas e obsessão, que a gente não pensa tanto quando a gente leva em conta o assunto, né? Então, coisas até sutis, né? Por exemplo, o próprio processo da pessoa buscar a terapia e conseguir chegar no consultório, né? Isso já envolve um super processo de obsessão, né? Tanto que na minha equipe espiritual tem um membro da equipe que ele cuida só disso, né? Só de ajudar as pessoas a conseguirem chegar no consultório, né? Porque tem várias fases nesse sentido, né? Tem o momento da pessoa de estar procurando a terapia de vidas passadas, né? Eu até nesse sentido sempre falo para as pessoas que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente acha legal, né, como a TVP, que dá tanto resultado, que é tão interessante, a gente tem vontade, né, de chamar todo mundo para fazer. Só que sempre acontece na hora certa para a pessoa, né? A gente indica, a gente convida, mas cada pessoa tem o seu momento, né? Então, assim, para chegar em consultório, primeiro tem essa questão do próprio momento, né? Da gente estar na hora certa. E depois tem todo o processo de conseguir ir na consulta, né? De se abrir, né? Para alguém que a gente não conhece, que é difícil mesmo, né? Eu sempre busco ser bastante acolhedora, bastante compreensiva, mas é estranho, né? A gente falar da nossa vida para alguém que a gente não conhece. Né? Até muitas pessoas me dizem que eu tenho esse dom, né? Que quando a pessoa senta para conversar comigo, ela vai falando, né? E quando vê já falou, né? Coisas que ela não tinha nem contado para ninguém. E eu gosto muito de canalizar esse dom que eu tenho para ajudar as pessoas, né? Isso é bem legal no consultório. Uma outra questão que costuma acontecer é manter o tratamento, né? Porque assim, quando a gente procura a ajuda, né, ainda mais uma ajuda como terapia de vidas passadas, a tendência é que todos os nossos obsessores e todas as nossas vidas passadas desarmônicas fiquem, né, oriçadas, né, querendo impedir a gente, né? Então tem toda uma parte assim da pessoa ser firme no que ela quer, realmente estar buscando, realmente manter o compromisso, ter uma disciplina, né, nesse sentido, né? Tanto de ir no consultório, quanto de manter, quanto de não abandonar o tratamento. Tá? Tudo isso parece sutil, parece simples, mas já tem a ver com obsessão. Né? Um outro ponto que é bem importante é... Deixa eu só chamar o pessoal aqui mais uma vez. Que é verdade, eu vou fazer a harmonização coletiva mesmo. Então, preparem as emoções. Bom, então, uma outra questão que costuma acontecer, né, é que nem sempre a gente leva em conta o processo de auto-obsessão, né, a nossa situação interna, né, que não tem tanto a ver com o externo. Então, muitas vezes a gente fica pensando que obsessão tem a ver só com entidades que acompanham a gente, tal, que querem se vingar, que tem raiva e tudo mais, e não necessariamente. Né? Às vezes isso tem a ver com vidas passadas nossas mesmo, né, que viveram uma realidade diferente da que a gente vive hoje. Né? Nesse sentido, é muito comum, por exemplo, a proposta de hoje é vida profissional.
né? É se desenvolver na parte profissional. E a pessoa tem uma vida passada de padre, onde ela fez voto de pobreza, né? Então esse padre ele entra em antagonismo, né, com a vida atual, né? No sentido de que foi feito um voto de pobreza, que justamente o terapeuta tem que ir lá desfazer, né? E o objetivo do padre é doação, é cuidar dos outros, é ser útil na comunidade. Ele não está minimamente ligando para ganhar dinheiro, né? Pelo contrário, ele é contra ganhar dinheiro, né? Então, às vezes, isso tem um caráter obsessivo muito mais forte do que uma entidade acompanhando, né? É essa parte que a gente busca entender também, em relação às vidas passadas, em relação à obsessão, em relação a qualquer questão que tenha nesse sentido. Ah, tá vendo? Eu falei que ia fazer harmonização coletiva, o pessoal já começou a entrar. Muito bem-vindos. Deixa eu ver o que a Beatriz falou. Pode divulgar sim, Beatriz, fica à vontade. Chame os amigos. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Aliás, que bom, né? Tava circulando na net um senhor que tinha sumido com Alzheimer e acharam ele. Que bom. É a força do Facebook, né? Então hoje vamos lá, vamos usar a força do Facebook para nos ajudar contra as nossas obsessões. Queria ouvir perguntas de vocês, por favor, mandem que tipo de dúvidas vocês têm sobre o assunto, né? Porque às vezes eu estou aqui na maior boa intenção, né? E não estou respondendo as dúvidas que vocês têm, tá? Então podem mandar, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Bom, outra coisa que é muito interessante em relação à obsessão no consultório é que, às vezes, em um atendimento de uma pessoa, eu tenho a oportunidade de ser instrumento, né, da espiritualidade para ajudar milhares de espíritos a serem ajudados, né? É super bonito essa parte, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa numa vida passada morreu numa guerra, né? E todo aquele povo, né, que morreu junto está lá preso com ela. E quando a gente acessa a situação que ela passou, a gente tem condição de ajudar os outros soldados também, até os inimigos, né? Porque afinal a guerra já passou, né? Já foi. E só que para eles, para aqueles espíritos, ainda continua acontecendo. É como se a gente tivesse que entrar naquela realidade para ajudar aquelas pessoas, né? Porque para eles é como se eles continuassem revivendo tudo aquilo, né? Isso é bem interessante. Até, não sei se vocês já assistiram, tem um seriado muito legal que chama Ghost Whisper, né, que é com a personagem Melinda Gordon, né, que eu sempre brinco que é a minha heroína, né. Tem um episódio que justamente é um cara que foi para a guerra, para o Iraque e tal, e ele continua revivendo a guerra, né, ela tem que ajudar ele a sair da guerra, né. E na verdade eu faço isso sempre com o pessoal. É bem exatamente isso que acontece. Nessa questão de estar preso num espaço-tempo e revivendo sempre aquele espaço-tempo, né? Isso acontece bastante. Bom, sobre a obsessão, outra coisa que costuma acontecer é algum obsessor que tem alguma questão específica com a gente tentar impedir que a gente chegue nele, né, no processo da terapia. Então ele fica dificultando o acesso a ele, né? Para isso é importante um terapeuta treinado, né? Para estar buscando, para estar ajudando a entender o que aconteceu entre os dois, né? E na verdade, quando a gente entende o que aconteceu, na maioria das vezes o obsessor percebe que ele tinha uma visão distorcida do que aconteceu, né? Que ele não estava ali numa perspectiva correta, né? Então, por exemplo, na vida passada, o obsessor ele, era um servo dono que só trabalhava, né, na terra dele, e você era o senhor que mandou expulsar ele, né? Aí, quando a gente vai rever as vidas passadas dessa pessoa, desse servo que foi expulso, que está lá com raiva, a gente vê que ele veio naquela proposta encarnatória para passar por aquilo, porque ele já tinha feito mal para outras pessoas nesse mesmo sentido e ele precisava passar por essa experiência, e você foi só a pessoa que possibilitou isso para ele, né? Então, quando ele vê isso sob essa perspectiva,
né, já cai por terra ali a situação, né? Já existe uma reelaboração daquele espírito, né? Então, por isso é sempre importante estar buscando junto com a pessoa o que aconteceu, em que contexto, tudo bonitinho, para a gente entender melhor, né, e poder libertar não só ela, como quem estiver envolvido também, né? A gente fala em obsessão, obsessor, tal, dá aquela ideia, né, fantasmagórica, né, que é uma coisa ruim, uma coisa pesada, mas não, o obsessor ele é uma pessoa como a gente, né? Ele tem algum motivo, né, para estar passando por aquilo. Eu levei um susto aqui que sumiu a imagem, mas já voltou. Qualquer coisa só dá atualizar aí, tá? Então, o obsessor, ele, na verdade, desculpem que minha rinite está atacadíssima hoje. O obsessor, ele tem motivos para se sentir daquela forma, né? Então, quando a gente entra na lógica dele, na vida dele, a gente entende melhor quais são esses motivos, né? O que está acontecendo. E quando a gente... Olá, Jonathan, beijos para os gaúchos. Tudo bom, querido? Inclusive, dúvidas, por favor. Então, assim, quando a gente vai avaliar a situação, a gente vê que cada um tem uma visão, né, do que aconteceu, do que é importante, do porquê daquilo está acontecendo. E é possível a gente chegar num acordo, chegar num coeficiente comum, né, para que todos sejam ajudados e não fique nenhuma pendência em relação àquela situação, né? Mesmo porque quando a gente encarna, a gente tem um compromisso também nesse sentido, né? Já é previsto, né, que a gente vai passar por uma obsessão espiritual em determinado momento da vida, em determinado contexto, e é previsto que a gente possa buscar ajuda para isso também. A gente não precisa ficar ali sofrendo e passando mal e né, tendo problemas. A gente pode sim buscar ajuda e pode melhorar, deve melhorar, né? Porque o objetivo da encarnação não é a gente sofrer, o objetivo da encarnação é a gente aprender, né? A gente mudar de padrão, a gente ressignificar os nossos conteúdos, a gente ajudar as pessoas, né? Principalmente isso, né? A gente está aqui no corpo físico para ajudar as pessoas, né? Teve um post que eu coloquei hoje no Face falando sobre como seria legal se as pessoas fossem mais diretas ao assunto, né? Mais simples. Não ficassem só numa segunda intenção, né? Numa falsidade. E alguém comentou que isso é desejar o impossível, né? Na verdade, pode até ser impossível no mundo que a gente vive, né? Que é um mundo competitivo, falso, principalmente para quem trabalha em empresa, né? A gente tem que vestir várias máscaras, né? Para sobreviver, né? Para continuar trabalhando, continuar fazendo as nossas coisas. Mas no nosso mundo, no nosso convívio, na nossa família, nos nossos amigos, a gente pode sim criar um mundo diferente, né? Esse é um dos sentidos da encarnação. É a gente mudar as coisas, né? A gente veio aqui para mudar as coisas. Então é aquela coisa, se a gente ainda não tem um conhecimento para isso, a gente veio adquirir. E se a gente já tem, a gente veio praticar, né? Porque não adianta a gente teoricamente saber o que fazer, ser cheio de amor no coração, isso super legal, e não colocar isso em prática no dia a dia, né? Não tá ali junto com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, mudando o nosso dia a dia. Né? Isso é bem legal. Bom, hoje vocês estão quietinhos, né? Então eu acho que eu vou para a harmonização, que é uma coisa que todos nós precisamos, né? Que é muito legal, que é muito bom. Para quem nunca fez comigo, é um processo simples, né? Até acredito que meu nariz deva estar tão agitado por causa da energia que a gente vai movimentar agora. Mas é um processo simples, é só fechar os olhos, acompanhar minha voz, acompanhar junto comigo. O Jonathan comentou que está só me vendo. Alguém mais está com problema no áudio? Dá uma confirmada para mim, se está tudo bem para vocês. Se não, eu dou uma pausa aqui e volto. Confirma para mim se vocês estão me ouvindo. Jonathan, tenta atualizar.
A Beatriz diz... Bom, se a Beatriz está bem lá no Canadá, né? Um beijo pra você, querida. Eu lembrei também. Jonathan, tenta atualizar, tenta ir no Face, né? Voltou? Legal. Então vamos lá. Bom, o mais importante é manter o foco, tá, na minha voz, né, eu vou pôr uma musiquinha. Não vou fazer sem música hoje, tá? Vamos fazer só com voz. E para quem estiver assistindo o gravado, mesma coisa, é só se concentrar na minha voz. Inclusive, mandem para mim feedback de tudo que vocês viram, de tudo que vocês ouviram. Podem mandar para mim depois por e-mail, por Face, tá? Que na verdade o que a gente vai fazer agora é mais um diagnóstico, né? Vai ser tratado dentro do possível, dentro da realidade de cada um, mas fica também para caso vocês verem que tem realmente alguma obsessão, vocês buscarem, tá? Centro espírita, umbandista, qualquer tratamento espiritual onde vocês estejam. E para quem quiser me ajuda, né? Tem o trabalho que eu estou fazendo com a cigana, que é só dar uma olhadinha lá no site. Tá? É www.terapiadevidaspassadas.net. Na parte como fazer TVP tem lá atendimento à distância, tá? Mas aí vocês podem buscar comigo e podem buscar na cidade de vocês sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Então vai todo mundo fechando os olhos, concentrando, focando a atenção na minha voz. Vai mentalizando como se você fosse agora para um jardim. Nesse jardim, vai sentindo chegar do seu lado o seu mentor ou mentora, a pessoa que te protege, que te acompanha. Vai sentindo essa energia de proteção, mesmo que você não conheça ele ou ela. Caso seja possível, vai verificando como que ele é, como que ela é. Na sua frente, nesse jardim, vai aparecer agora um círculo azul. E nesse círculo azul a gente vai trazer qualquer pessoa que esteja te obsediando, seja um espírito ou uma vida passada. Vai observando como parece ser essa pessoa, que energia que ela passa. Vamos dando um espaço para você entender por que ela te acompanha. Teu mentor ou mentora vai te ajudando. Essa pessoa, essa entidade ou essa vida passada vai sendo convidada agora pelas equipes a receber ajuda. Vai verificando se ela
está pronta. E caso ela esteja, ela vai seguindo por um túnel de luz. Caso ela ainda não esteja, vai te vindo na intuição que tipo de lugar procurar, onde você pode começar a procurar ajuda. Vai sentindo uma luz dourada vindo do seu mentor ou mentora, te protegendo, te envolvendo, te fortalecendo. Preparando para voltar para o aqui e agora. Agradecendo a espiritualidade por essa ajuda. E vamos juntos fazendo uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Voltando para aqui agora e abrindo os olhos. Tudo bem? Muito bom, queridas, muito bom. Quem quiser contar para mim o que viu, fica à vontade. E como eu falei, o trabalho é mais um diagnóstico, né? Então, lá no site tem tanto o trabalho que eu faço à distância, quanto o portal Terapia de Vidas Passadas Brasil, né? Que tem endereço de vários colegas no Brasil todo. E o que não tem também a parte de apometria, né? Lá tem o endereço das casas no Brasil todo também. E caso você sentir que precisa, busca ajuda na tua região, né? Que é importante a gente estar sempre se cuidando, né? Como eu sempre brinco com o Hugo, né? O povo tem a doce ilusão de que está se cuidando na academia, malhando, né? E muitas vezes a gente precisa se cuidar espiritualmente falando, aliás, na maioria das vezes, né? Claro, é importante cuidar do corpo físico, né? Mas não é ele que a gente leva daqui, né? A gente leva os nossos corpos sutis e as obsessões elas podem causar danos bem graves na gente, né? Então é muito importante a gente estar usando todo esse conhecimento que a espiritualidade está disponibilizando para a gente, para estar se cuidando nessa parte também, né? Tanto a harmonização de chakras, quanto bons pensamentos, bons sentimentos, a gente está sempre colaborando, né, para estar bem, para estar feliz, para estar, né, com pessoas legais, em volta de causas boas que valham a pena, né, tudo isso é super importante. Bom, eu vou me despedir por hoje, né, foi um prazer estar aqui com vocês, eu sempre amo estar aqui com vocês, é tão gostoso. Então, como eu falei, quem tiver interesse, tem o trabalho que eu faço à distância, tem a apometria, tem a TVP lá no consultório, né, que amanhã eu estou indo para lá. E o que eu puder fazer por vocês, cá estou. É sempre um prazer. Ou que eu sirva de ponte para vocês buscarem o caminho de vocês na casa que for mais aconselhável aí na região de vocês. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite.